Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, aqui do canal Empreenda Saudável, sou nutricionista, sou proprietária da Naturale Marmitaria, sou apaixonada por comida saudável e empreendedorismo. O nosso canal é o Aprenda Mais sobre negócios, né? E onde eu ensino donas de casa a faturar até R$ 5.000 por mês com marmitas, trabalhando de 4 a 6 horas por dia. É isso mesmo que você ouviu, trabalhando de 4 a 6 horas por dia dentro de casa. Bom, então o tema de hoje é justamente esse, né? Como trabalhar de 4 a 6 horas por dia e ter, né, uma renda. Então, quando a gente fala sobre essa questão, muitas pessoas desacreditam, né? E talvez eu também teria dúvidas sobre essa questão, né? Como assim? Parece bom demais para ser verdade. Gente, mas é possível, sim, tá? E quando eu falo que é possível, porque eu já passei por tudo isso, eu já estruturei a minha empresa e a gente conseguiu, né, chegar onde a gente chegou aí, de faturamento, de cliente, de estrutura, de colaborador. Então, eu comecei também, né, dentro de casa, já contei várias vezes a minha história da Marília aqui para vocês. Então, é possível sim, tá? Agora eu quero conversar com você, dona de casa. Você já pensou em ter a sua liberdade financeira? É isso mesmo, sua liberdade financeira. Mas como assim, Fernanda? Eu sou dona de casa, né? Eu cuido da casa. Como que eu vou trabalhar? Eu não tenho condição de trabalhar fora. Não, gente, não é trabalhar fora, mas é trabalhar de dentro de casa, né? E fazer aquilo que muitas vezes você gosta. Então, para você que gosta de cozinhar, que tem esse cuidado com a família, tá um passo, né, de começar o seu próprio negócio, ter a sua independência financeira, tá? E quando eu falo isso, é justamente, né, para você que quer, né, ter uma fonte de renda, às vezes precisa de alguma coisa e não quer ficar pedindo, né, para o companheiro, para a companheira, enfim. Então, para você que tem esse cuidado com a família, já faz as refeições, como eu falei, já está a um passo de começar o seu negócio. Mas você nunca fez as marmitas antes, né? Mas faz diariamente o almoço, o jantar da sua família, é para você, né, que é essa oportunidade. Então, indiretamente, você já faz todo o preparo, né, aí de uma forma informal, e só falta colocar na marmita, gente. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, que é você vender aquilo que você faz e que você gosta, né, de fazer. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente desenhou aqui um passo a passo, na verdade, de como você conseguir trabalhar e fazer tudo dentro de casa. Eu vou te ensinar que você consegue fazer tudo isso trabalhando aí de 4 a 6 horas por dia, né? E fazer as suas marmitas e conseguir vender, porque não é só conseguir fazer, mas pensar em toda uma programação para você também vender o seu produto. Por exemplo, se você tem filho e o seu filho estuda no período da tarde, então é no período da tarde que você vai fazer suas marmitas. Então, qual é a ideia? No período da manhã, você fazer toda uma programação de organização, né, da sua casa. Às vezes a gente faz de uma forma mais lenta, mais devagar, porque está o dia todo ali, acaba procrastinando. Mas se você colocar e determinar uma meta para que você consiga trabalhar também, então você vai conseguir agilizar esse processo. E assim, gente, a gente sabe que rotina de casa nunca acaba, só que você não precisa fazer todos os dias as mesmas coisas. Então, por exemplo, a louça sim fica para fazer todos os dias, mas, por exemplo, lavar roupa, tem gente que ainda passa roupa, mas lavar roupa, organizar, guardar essa roupa, fazer uma limpeza de algum quarto ou uma sala, você pode fazer isso, né, cada dia da semana, fazer o geralzão, né, no dia, então lavar uma louça, passar um pano no chão, limpar um banheiro. Isso são as rotinas domésticas que você precisa organizar
dentro do seu dia para você dar conta. E muitas vezes ainda tem, né, mamães aí que precisam acompanhar os filhos nas tarefas de lição de casa, e aí é nesse momento que você acaba fazendo tudo isso. Então, voltando para a ideia inicial. Eu, né, coloquei a rotina que eu vou cuidar da casa de manhã e fazer o meu trabalho à tarde. Então, no período da manhã, você faça dessa rotina, coloca a criança na escola, né? E aí, num período que ela estiver na escola, que você estará, né, um tempo livre, é quando você vai desenvolver esse trabalho, tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, né, você já organizou a casa, deixou tudo limpinho, aí você vai começar aí a sua rotina de produzir, de começar a fazer as suas marmitas. Escolha os dias da semana para a sua produção e os dias da semana para fazer as outras coisas, que é a compra, né, dos seus ingredientes, fazer as entregas, fazer um pouco mais dessa parte de controle e desenvolvimento das suas fichas técnicas, porque aí no dia de produção você não precisa ficar pensando em tudo isso, tá? E aí você vai dividir aí os seus dias entre essa rotina mais administrativa, mais organizacional, e uma rotina mais de produção, que é fazer de fato a marmita, né? Produzir essa marmita para você ficar um pouco mais tranquila, porque se você faz tudo todos os dias, você acaba se perdendo, tá? Então, esse é um ponto muito importante de organização que a gente ensina vocês, que a gente vem falando para vocês todo esse tempo, né? De pegar uma agenda, de pegar um caderninho e colocar lá a rotina do dia a dia. E por isso também é importante que você coloque a rotina da sua casa. Então, por exemplo, na segunda-feira é dia de lavar roupa. Então, eu lavei toda a roupa da casa. Na terça-feira é dia de dobrar e guardar roupa nos guarda-roupa, nos armários de roupa de cama, roupa né, das toalhas, panos de cozinha e tudo mais. Na terça-feira é dia de fazer, sei lá, uma faxina específica em algum quarto. Na quinta-feira é dia de limpar algum armário específico. Na sexta-feira é dia de fazer uma faxina um pouquinho mais intensa, tá? Então, divida a sua semana nessas tarefas, nessas atividades, porque eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar que você tem muito tempo, que o dia tem tempo e dá para a gente fazer tudo isso, tá? Então, quando eu falo disso, é porque a gente já passou por isso, né? Então, a gente já construiu esse passo a passo aqui, então a gente sabe o quanto dá certo. Então, naquele dia que você cuida da parte mais administrativa, que é a compra dos ingredientes, fazer as entregas, você vai cuidar também das suas fichas técnicas, que é fazer a antecipação dela, né? Para ver se você tem todos os ingredientes que você precisa para o dia seguinte da produção. Porque quando a gente começa, a gente acaba fazendo poucos pratos, 1, 2 tipos de prato por dia. Mas conforme você for crescendo, for ganhando confiança na sua rotina, no seu passo a passo, no seu dia, você acaba conseguindo fazer mais pratos, porque você vai ganhar agilidade. Isso é um processo natural, que é o processo de aprendizagem. Então, quando a gente vai executando, a gente vai ganhando confiança e a gente consegue ganhar bastante agilidade no processo. É o que eu falo até aqui para os nossos colaboradores, para as pessoas que trabalham aqui com a gente, né? Às vezes entram pessoas que não têm experiência, por exemplo, em corte. E aí a gente, né, deixa essa pessoa responsável por fazer corte durante alguns dias, e ao final daquele período, né, ela já vai estar mais rápida de quando ela começou. Ela pode ainda não ter tanta agilidade, mas ela já vai ter pensado em algumas técnicas que facilite o dia a dia dela para que ela consiga um resultado melhor daquilo que ela precisa, tá? Então é isso, gente. A gente se testando ao longo dos dias da nossa rotina aí para que a gente consiga entregar e dar conta aí de executar da melhor forma. Quando você escolhe, né, a produção, o dia que você vai cuidar da montagem das suas marmitas, procure fazer o mise en place, que é deixar todos os ingredientes separados, pesados,
tente deixar, por exemplo, cebola, alho já cortadinho, já picadinho, porque isso facilita ali o seu processo. Então, antes de você começar a cozinhar, colocar, sei lá, uma água no fogo, uma panela no fogo para refogar qualquer coisa, pense em fazer o mise en place, né, que é o pré-preparo. Para quem não sabe o que é o mise en place, é o pré-preparo dos alimentos para que você consiga uma rotina mais produtiva, tá? Depois também a gente vai passar um pouquinho disso para vocês, sobre, né, como montar um dia de produção, fazer um pouco de antecipação, e aí você consegue organizar cada vez melhor, tá? Mas aqui é mais um passo a passo inicial para você começar a acompanhar essa ideia que a gente montou aqui para vocês, para que vocês consigam extrair o que tem de melhor, né? E conseguir otimizar bastante o tempo também, tá bom? Outra coisa importante também é você não esquecer do atendimento do seu cliente. Então, independente do dia, se é um dia mais administrativo ou se é um dia de produção mesmo, você não pode deixar de fazer o atendimento ao seu cliente, porque se você demora para dar um retorno para ele, ele vai buscar o seu concorrente, tá? Então, isso é primordial. Ah, Fernanda, mas eu estou começando agora. Mesmo você iniciando todo o processo, né, começando devagar, daqui a pouco já vai ter cliente. Então, é importante você ter essa consciência que você precisa, não pode deixar o cliente esperando, tá? Então, às vezes, eu não consigo agora porque eu estou fazendo mise en place, colocando uma panela no fogo. Ok, terminou? Tá mais tranquilo? Vai lá e atende o seu cliente para não deixá-lo esperando, tá? Isso faz parte de todo o processo também. Depois, o dia que você for para a cozinha, então é aquele dia que você fez todo o pré-preparo, fez o cozimento dos alimentos, e aí você vai fazer a montagem da sua marmita, tá? Gente, compre uma balancinha, tem balanças hoje no mercado aí a partir de 20, 30 reais, tá? Dependendo da região onde você tá. Nessas lojas de bairro que vende embalagem, produtos para festa, normalmente tem essas balancinhas simples, tá? Para você já começar a fazer a montagem das suas marmitas em cima dessas balanças, porque aí você vai manter o padrão, né? Então, toda marmita vai ter a mesma quantidade de cada um dos alimentos, que depois, quando a gente falar de montagem de prato, também a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? É óbvio que nas minhas gravações aqui a gente tem balanças maiores, porque, né, a gente já é uma empresa, mas para você que está começando, essas balanças simples, elas já servem, que é para te dar um direcionamento e você não fazer nada a olho, porque senão uma marmita no total pode pesar 300 gramas, a outra 350, né? Tem uma diferença aí de peso, e aí você também coloca, de repente, o peso de uma marmita de 300 gramas e está vendendo a 350, você está no prejuízo. São pontos que você precisa ter atenção para que você não se perca também, combinado? Então, eu falei para você o dia de produção, e aí o dia que você sai para fazer as compras, sempre procure pesquisar onde você vai comprar os seus produtos também, porque você pesquisando seus produtos, entendendo sobre o preço aí desses produtos, da matéria-prima, dos ingredientes, você consegue economizar também. E essa economia é o que você muitas vezes vai embolsar, tá? Faz parte aí do seu lucro. Então, por isso que é importante você ter noção de pelo menos uns 2 ou 3 lugares onde você costuma comprar, para você comprar sempre o mais barato. Também o dia de fazer a parte de pagamento, né? Eu sei que no começo ainda não tem tanta essa rotina de pagamento, porque você acaba comprando no cartão, acaba comprando no dinheiro à vista, mas de repente o pagamento do próprio cartão, uma água, uma luz, então aproveite para fazer nesse dia que é o seu dia mais administrativo, tá? O que normalmente eu aconselho fazer aí as suas marmitas uns 3 dias na semana e deixar uns 2 dias da semana para fazer essa parte mais administrativa. E depois você vai entendendo a sua rotina, você vai se reorganizando. Mas neste primeiro momento, fica mais fácil você pensar dessa forma, tá? Então, vamos supor, você, né, colocou lá as crianças na escola, eles entram 1 hora, então você deixou lá 12h30. 1 hora você está de volta em casa. Então, se você começar a trabalhar de 1h, 1h30,
Então, você vai trabalhar 1h30 até as 2h30, das 2h30 às 3h30, das 3h30 às 4h30, né? E é praticamente o horário que as crianças estão quase voltando. Então, é o tempo que você fez toda essa rotina mais administrativa e aí já está perto das crianças voltarem. Então, se precisar ir no mercado, você não vai com as crianças, porque é difícil ir em mercado com as crianças, ou filhos, ou netos. Eu estou dando esse exemplo, mas isso cabe para a sua realidade. Se também você não tem filhos, netos, solteiro, recém-casado, independente, você consegue pensar nessa estrutura de trabalhar também de 4 a 6 horas, porque de qualquer forma, se você, né, mora sozinho ou com o marido, enfim, o marido trabalha, você cuida da casa, você ficou desempregada. Então, pensando nessas possibilidades de ter essa rotina mais de casa e depois ter a rotina mais do trabalho. Por que a gente fala, né, da rotina de casa de manhã? Porque, gente, depois que você fizer um monte de marmita, terminar de limpar sua cozinha, você não vai querer nem olhar para trás para mexer em rotina de casa. Então, eu acredito ser mais simples assim. Mas também, se você funcionar ao contrário, não tem problema nenhum. Você que precisa entender como tem que ser aí a sua rotina mesmo, né? A sua produção aí de um modo geral, tá? Então, demos esses 2 exemplos. Então, quando você aprende a organizar a sua rotina, né, da semana desta forma, você vai ver o quanto de tempo que tem o seu dia. E às vezes você nem imagina, né, que você tem tanto tempo assim, e acabava, às vezes, procrastinando, perdendo tempo, que às vezes dá aquela preguicinha, né? Então, por exemplo, agora em dias mais frios, dá mais vontade de ficar debaixo de uma coberta, assistindo um filminho e tudo mais. Mas pense que talvez nesse tempo que você estaria procrastinando, procurando um filminho para assistir, você está trabalhando e em busca de um objetivo aí um pouco maior, tá? Então é sobre isso que a gente precisa pensar e colocar como meta. Então, você entendendo essa organização de tempo é a base para você decidir, né, trabalhar de casa, fazer toda essa organização e ter o conforto de ficar perto da sua família, cuidar da rotina, né, da sua casa também. Então, muitas pessoas falam, muitas pessoas preferem trabalhar fora, muitas pessoas ensinam e falam que vender marmita não tem um lucro, mas tem, gente, porque se não tivesse, a gente não estaria ensinando isso para vocês, eu não teria, nem eu e nem a Marília, a gente teria os nossos negócios de comida congelada, tá? Então, trabalhar com congelado te dá uma renda legal. Lógico que você precisa começar de alguma forma, e o que a gente está ensinando aqui é justamente isso, o início, como que você vai organizar o seu tempo para você começar a trabalhar de casa, produzir a marmita e fazer o que você já gosta de fazer, tá? Então, se alguém falar para você, vender marmita não dá dinheiro, tá? Deixa entrar por aqui, sair por aqui, porque a gente vai ensinar você a forma correta de ganhar dinheiro sem perder tempo, sem deixar a rotina, né, te engolir aí e você acabar errando alguns processos. É óbvio que eu já errei algumas coisas, mas é justamente por eu ter errado, ter trilhado aí alguns caminhos que, de repente, acabaram atrapalhando um pouco, que a gente vem ensinar o correto para vocês, tá? E aí, você entendendo essa organização de tempo, que é a base para você decidir trabalhar aí da sua casa, você precisa pensar que você precisa de 2 tempos, que foi o que eu falei no início. O tempo para cuidar da rotina da casa e da família e o tempo para o trabalho, tá? Então, se você começa aí como eu falei, entre 1h30, vamos por 2 horas. Então, das 2 até as 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, até às 6. Ou até às 8 da noite, dependendo da rotina. Porque se você for uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, que demora um pouquinho mais de tempo, aí você acaba demorando um tempinho aí um pouco maior. Mas é óbvio que você vai ganhando esse conhecimento ao longo dos dias que você for trabalhando e esse tempo vai diminuindo, tá bom? Depende muito do que você for produzir também, né? Então, por isso que a gente coloca de 4 a 6 horas de trabalho por dia, tá? Ai, Fernanda, olha,
eu gostei dessa ideia, eu não tenho ninguém, né? Não tenho filhos, então eu posso começar de manhã. Perfeito, gente. Comece de manhã, comece de uma forma mais simples, né? Mas comece de repente de manhã e aí você vai trabalhar às 4 às 6 horas também, a meta é a mesma, tá bom? Não deixe de anotar tudo que você precisa fazer, né? Cada um dessas anotações, em cada uma dessas duas rotinas, tanto para casa quanto para o trabalho, porque assim fica mais fácil de você acordar já sabendo o que você precisa fazer, tá? E aí a sua rotina ela fica um pouco mais prática, um pouco mais ágil aí para você conseguir fazer, tá? E não deixe, né, de fazer essas anotações e fazer as suas marmitas para que você consiga programar a sua liberdade financeira, né? Ah, mas nossa, parece que é tão difícil pensar nisso, parece que é uma palavra tão distante, mas não é, tá? Dá para você fazer a sua rotina aí da melhor forma, dá para você construir aí o seu passo a passo para você conquistar os seus objetivos, né? Já pensou em ter um dinheiro no final do mês para você gastar com você, sem precisar se preocupar em pagar uma conta, sem pensar que eu quero comprar alguma coisa e não vai sobrar, né? Ou vai faltar para pagar uma determinada conta. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa na liberdade financeira, né? Então, ter um dinheiro para você ir no salão, fazer o cabelo, fazer uma escova, uma hidratação, fazer uma unha, comprar um presente para os seus filhos fora de data especial. Olha quanta coisa legal que dá para você fazer, né? Olha quanta coisa gostosa que o dinheiro pode proporcionar para você. Então, quando a gente traz essa possibilidade de você trabalhar de dentro de casa, você conquistar uma renda, o seu próprio dinheiro, é justamente para isso, para você reservar um tanto desse dinheiro para você conquistar aquilo que muitas vezes você quer, mas acaba não conseguindo, né? E a forma mais errada de pensar e começar é sem nenhum tipo de conhecimento. Então, quando a gente começando sem estruturar nada, sem ter pesquisado nada, sem ter montado um cardápio, você precisa ter essa noção para você não errar. Porque se você erra, você começa a se desmotivar muito. Então, por isso que é importante você estudar um pouquinho antes, buscar aí um pouco de conhecimento, né? Aqui a gente ensina essas noções básicas para que você consiga pôr em prática, né? E não faça nada que você não goste. Então, se você não gosta de cozinhar, gente, não vá fazer marmita, procura outra coisa, né? Outra atividade que você goste, que você realmente esteja determinada a fazer, porque realmente você precisa colocar muito amor, né, naquilo que você está fazendo, tá? Mas, se você quer ter a sua liberdade financeira e ainda gosta de cozinhar, é aqui mesmo que eu recomendo que você fique, né? Para que você aprenda um pouquinho no dia a dia que eu estou trazendo para vocês, tá? E quando você aprende a organizar a sua rotina e vender as marmitas sem sair de casa, olha quanta coisa boa, né? Você vai aprender a sua rotina, você vai trabalhar de casa, você vai fazer o que você gosta, que é cozinhar, que te dá prazer em fazer. Olha quanta coisa legal e gostosa que você pode conquistar, tá? Então, é sobre isso, é sobre você gostar e também você ter o seu dinheiro extra, né? A gente não pode pensar que a gente precisa fazer só o que a gente ama. Não, a gente precisa fazer aquilo que a gente ama, mas que também te dá um retorno financeiro, porque a gente também tem sonhos, né, que a gente quer realizar, além de fazer aquilo que a gente gosta, tá? Então, fazer o que a gente gosta e ganhar dinheiro com isso é muito realizador, assim, para a gente pessoalmente, tá? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, além de, claro, construir aí os seus sonhos para você ter a sua liberdade financeira. Então, são as duas coisas que são importantes para desta aula de hoje, né?
E eu sei que você deve estar morrendo de medo, né? Eu já fui como você, gente. Já tive medo, já tive insegurança, né? Eu comecei também de dentro da minha casa. Antes da gente ter tudo isso, né? Há 7 anos atrás, a gente começou dentro de casa mesmo, né? Então a gente fazia com as coisas que a gente tinha, eu fui estruturando, montando o nosso cardápio, estudando. Minha mãe foi fazendo, eu fui fazendo as entregas, depois eu ajudava ela quando a gente tinha aí os finais de semana. Então a gente sempre se dedicou muito, né, à realização deste sonho. E a gente conseguiu já fazer algumas coisas, realizar alguns sonhos com esse objetivo da venda das marmitas. A gente fez aí algumas viagens, a gente conquistou algumas coisas, né? Isso a gente acaba não falando muito, mas eu acho que é importante que vocês saibam, né? Que a gente conquista as nossas coisas diariamente. Então, às vezes, sair, comer alguma coisa, comprar algum objeto que você queira, alguma roupa que você queira, né? Isso te proporciona através do seu trabalho. É um trabalho digno, né? E é um trabalho que te traz uma renda bacana, tá? Então, se alguém falar para você, ah, não dá para ganhar dinheiro vendendo marmita, gente, não escuta a pessoa, tá? A gente, tanto eu quanto a Marília, quanto muitas outras pessoas, a gente é a prova viva, né, disso, que dá para você conquistar aí os seus sonhos através da venda das marmitas, tá? E aí, nessa jornada, né, se você vier junto comigo, eu vou deixar você pronta para você começar, né, sem medo e perdendo a insegurança, né? Perdendo o medo, na verdade, não é sem medo. Medo a gente sempre tem, mas perdendo o medo e também sendo mais confiante com aquilo que você está oferecendo para o seu cliente, tá? Porque você estará bem preparada, né, para conquistar os seus sonhos. E eu quero fazer parte dessa jornada junto com você. Então, para hoje, eu quero deixar uma lição de casa. Eu quero que você faça um exercício bem simples, tá? Mas muito importante. Que você pegue um papel e uma caneta e anote todos os seus sonhos. Tudo que você quer conquistar e coloque a data de hoje. Que daí, daqui a alguns meses, né? Então, você vai trabalhar a construção deste sonho. E ao final do ano, daqui a alguns meses, você vai lá e vai olhar para esse papel, deixa ele guardadinho num lugar secreto. E aí, no final do ano, você vai abrir esse papel, essa anotação que você fez, e vai ver o quanto que você conseguiu conquistar, tá? E eu quero fazer isso junto com você. Então, eu quero que você acompanhe aqui o nosso canal, toda a nossa rotina, né, que a gente vem mostrando aqui para que vocês também coloquem em prática e que você permita que eu faça parte dessa construção junto com você, tá? Participem sempre para a gente conseguir fazer a nossa comunidade aí de mulheres independentes crescer cada vez mais. Se você está assistindo a gente pelo Instagram, né, siga a gente, encaminhe o nosso canal para alguma amiga, né, que está precisando passar por esse chacoalhão e precisa talvez de uma possibilidade aí que busca liberdade financeira. E se você está no YouTube, ative lá o sininho para você acompanhar todo o conteúdo que a gente posta aqui para vocês. E fiquem ligadinhas que logo, logo a gente vai falar em detalhes aí sobre a jornada da dona de casa independente. Então, acompanhem nosso canal, nossos canais, que logo, logo a gente vem falar sobre esse evento que a gente está preparando para vocês. Tá bom? Um beijo e até amanhã.